Vamos ouvir também o nosso irmão Josué pregando a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui na casa do irmão José para poder dar uma mensagem de esperança para você, por causa que sabemos que nesse mundo que vivemos, nessa dificuldade que nós vivemos, existem muitas pessoas criticando o governo, criticando as reações da saúde, mas eu acredito que isso não é o foco que nós devemos ter. Nós devemos ter o foco na esperança que existe em Cristo Jesus. E não nas coisas que nós podemos ter, que os papos conseguem ter, que nós possamos tocar, mas assim naquilo que nós acreditamos. Estava orando a Deus, então ele me deu uma mensagem que se encontra no livro de 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo apenas o 58. A carta de Paulo é muito conhecida por causa que ela foi evangelizada à igreja de Paulo, que foi fundada na segunda viagem missionária dele. E ali era uma cidade de que havia muita dificuldade por causa da perseguição da igreja grega, principalmente de filosofias, de conhecimento, e que eles tinham pensamentos errôneos a respeito da obra de Deus. Inclusive, esse capítulo 15 vem falar justamente sobre a ressurreição de Cristo, por causa que nós sabemos que a nossa esperança ela é firme, ela é verdadeira e eficaz. Mas ele encerra esse capítulo 58 dizendo da seguinte forma, com o versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Entendemos então com essa palavra bastante conhecida, muitos pregadores já vi pregando sobre essa palavra, porque aqui se fala sobre o aguilhão da morte, que foi vencido por Cristo Jesus. E quando as pessoas se referem a aguilhão, sempre tentam lembrar lembranças dos boiadeiros que colocavam seus aguilhões perante os bois para poderem dar prosseguimento na jornada. Sim, nós devemos continuar prosseguindo, mas eu quero trazer na memória um outro significado para aguilhão, que é justamente os ferrões, tanto do escorpião quanto da abelha, que também possuem seus aguilhões naturais. E o que eu quero trazer à memória para isso, nessa pandemia que nós vivemos, nesse vírus, a própria palavra vírus vem do latim, que significa veneno. E assim como a morte entrou no mundo através do veneno, através do aguilhão da morte, Cristo Jesus rompeu isso daí. Por causa que ele não veio no mundo da forma que os outros homens vêm. Então ele não poderia sair do mundo da mesma forma. A morte não teve poder sobre ele. Existem muitas pessoas procurando uma resposta, uma solução para os seus problemas, mas sendo que na verdade não é isso que devemos procurar, mas sim a perseverança do Senhor, a constância do Senhor. Eu digo para você de que a igreja não pode parar. Essa mensagem compartilhada pela minha igreja por constantemente nas redes sociais, falando de que a igreja não pode parar, a igreja continua viva. Existe uma organização que tem que restringir, que tem que ser submissa a uma ordem de um governo, mas existe também um organismo dentro da igreja. A igreja sou eu e sou você, e esta igreja ela não para, ela permanece firme e constante, porque sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E com isso eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.